Bem-vindos a mais uma análise detalhada. Hoje a gente vai dissecar um evento que, sem exagero nenhum, provocou um verdadeiro terremoto institucional no Brasil, lá no dia 29 de abril de 2026. Sabe aquele momento raro na política nacional em que as engrenagens de Brasília simplesmente saem daquela rotina previsível e fazem história? Pois é, o plenário do Senado tomou uma decisão surpreendente ao barrar uma indicação presidencial para a mais alta corte do país. Ao longo dessa explicação, vamos destrinchar, de forma superestruturada e totalmente neutra, os dados, os bastidores e os reflexos reais dessa noite inesquecível. Para entender o tamanho, a gravidade mesmo do que aconteceu, a gente precisa parar e pensar nesse número: 132. Esse é exatamente o número de anos que se passaram desde a última vez que o Senado rejeitou um indicado do presidente da República para o Supremo Tribunal Federal. Pensa bem, é mais de um século de aprovações contínuas, um padrão quase automático que foi subitamente interrompido. Isso deixa claríssimo que o que aconteceu em abril de 2026 não é só mais uma manchete de jornal, mas um marco definitivo na história da nossa República. Certo, vamos mergulhar nisso. Para facilitar, nosso roteiro vai passar rapidinho por 5 pontos. Primeiro, uma rejeição histórica. Depois, quem é Jorge Messias? Em seguida, o debate injustiça ou independência. Logo após, por trás da derrota. E, finalmente, o que acontece agora. Ponto 1. Uma rejeição histórica. A decisão inédita do Senado. Bom, a indicação em jogo era para preencher a cadeira que ficou vazia com a aposentadoria antecipada do ministro Luiz Roberto Barroso lá em outubro de 2025. O cenário, claro, estava todo montado para mais uma aprovação de rotina, mas a realidade se impôs de um jeito muito mais duro. Numa votação secreta, o painel do Senado registrou 42 votos contrários contra só 34 favoráveis e uma única abstenção. É uma maioria expressiva que materializou ali, ao vivo, a derrota política do governo federal e selou de vez o destino da indicação. E por que a matemática falhou de um jeito tão brutal para o governo? A resposta é simples: 41. A nossa Constituição exige a aprovação por maioria absoluta, o que, lá no Senado, significa cravar pelo menos 41 votos a favor. Com apenas 34 votos no placar, o governo ficou, na verdade, bem longe da linha de chegada. Isso escancarou uma falha crítica na hora de articular e reunir a própria base aliada naquele momento do vamos ver. Para dar uma dimensão ainda maior para isso, a gente tem que voltar lá para o iniciozinho da República, em 1894, quando 5 nomes indicados pelo Marechal Floriano Peixoto foram barrados. Dá para acreditar? E desde que a Constituição de 1988 foi promulgada, inaugurando a nova República, simplesmente 100% das indicações ao Supremo tinham recebido um sim do Senado. Aí chega 2026 e marca essa quebra abrupta e histórica do padrão. Ponto 2. Quem é Jorge Messias? O perfil do indicado. Mas, afinal, quem estava no centro dessa verdadeira tempestade política? Bom, o currículo técnico dele que chegou ao Senado era robusto, não dá para negar. Com 46 anos, Jorge Rodrigo Araújo Messias estava longe de ser um novato na máquina pública. Ele é membro de carreira de Estado, atuando como procurador da Fazenda Nacional desde 2007. Tem uma formação acadêmica de peso, com mestrado e doutorado pela Universidade de Brasília, e em 2023 assumiu a cadeira de advogado-geral da União, a AGU. Ou seja, no papel, o notável saber jurídico que a Constituição exige estava lá. Só que quando a gente analisa o histórico dele com uma lupa, o ponto central de toda a polêmica aparece. De um lado, você tem uma atuação técnica bem forte como consultor em ministérios e subchefe de assuntos jurídicos da presidência, mas do outro lado pesa uma proximidade política gigantesca. O Messias construiu a carreira dele nos bastidores de governos do Partido dos Trabalhadores e virou um aliado de altíssima confiança do presidente. Foi justamente essa lealdade quase irrestrita ao núcleo do executivo que levantou aquela dúvida clássica nos senadores. Será que ele conseguiria ser realmente independente vestindo a toga do STF? Vamos avançar e ver como essa tensão foi se construindo. Porque antes do banho de água fria no plenário, teve um prelúdio bem tenso. Lá na Comissão de Constituição e Justiça, a famosa CCJ, a sabatina durou umas exaustivas 8 horas. Ele até foi aprovado lá, mas olha o placar: 16 votos a 11. O sinal de alerta vermelho já estava piscando ali, deixando bem claro que o caminho até o Supremo ia ser tudo menos um passeio no parque. Ponto 3. Injustiça ou independência. As duas perspectivas. Com um resultado tão fora da curva, as narrativas bateram de frente na mesma hora. A visão do governo e dos seus aliados, inclusive de alguns ministros do próprio STF, é que rolou uma injustiça sem tamanho. Eles argumentam que as credenciais jurídicas do Messias foram completamente escanteadas por causa de vingança e chantagem política contra o executivo. Já do outro lado da moeda, a oposição e alguns analistas independentes comemoraram o placar como um baita exercício de freios e contrapesos.
Para esse grupo, barrar alguém que eles enxergavam como um operador do executivo foi uma prova vital de que o legislativo é, de fato, independente. E no meio desse furacão todo, o próprio Jorge Messias surpreendeu mantendo uma postura super institucional. Depois da derrota, ele soltou uma frase que marcou o momento: faz parte do processo democrático saber ganhar e saber perder. É interessante porque, mesmo admitindo que sentiu uma desconstrução forte da própria imagem ao longo do processo, ele não questionou as regras do jogo. Pelo contrário, ele reiterou o respeito absoluto à decisão do Senado. Ponto 4. Por trás da derrota, a matemática política. Agora, o que é realmente fascinante de se observar aqui é como as contas deram tão errado. A base governista foi dormir jurando que tinha até 49 votos garantidos. E o resultado real, como a gente viu, foi 34. Esse buraco negro de 15 votos que sumiram no ar expõe aquela dinâmica cruel de Brasília, o famoso jogo duplo. O voto secreto permite que muita gente prometa lealdade à luz do dia e mude de lado na calada da noite, o que, como era de se esperar, gerou um clima pesado de acusações de traição. E quando a gente olha para os bastidores, percebe que as ferramentas de sempre simplesmente não funcionaram. Teve uma liberação recorde de emendas parlamentares na véspera, muito dinheiro mesmo, mas isso não foi suficiente para comprar a fidelidade de uma base já enfraquecida. Além disso, o próprio presidente do Senado, Davi Alcolumbre, atuou ativamente contra, porque a preferência dele era indicar o senador Rodrigo Pacheco. E claro, a gente não pode esquecer do forte clima anti-STF no Congresso. Muitos senadores simplesmente não queriam colar a própria imagem a um indicado do governo, já fazendo os cálculos para as eleições de 2026. Ponto 5. O que acontece agora? O processo constitucional. Então, o ponto crucial da coisa toda agora é seguir a cartilha da Constituição, porque a cadeira continua lá, vazia. O primeiro passo já era. A indicação de Jorge Messias foi arquivada, virou passado. O passo 2 é que o presidente da República precisa tirar um nome totalmente novo da cartola. Afinal, ele não pode deixar o Supremo desfalcado para o próximo mandato. E aí o passo 3 é apertar o botão de reiniciar. Esse novo indicado vai ter que passar pelo mesmo corredor polonês. Outra sabatina desgastante na CCJ e mais uma votação incerta e secreta no plenário. E com isso a gente fecha o quadro de hoje, mas a verdade é que essa história está longe do fim. Aquele dia 29 de abril deixou muito claro que o Senado aposentou a postura de mero carimbador das vontades do presidente. Fica a reflexão. Com o Legislativo mostrando os dentes e usando esse poder de veto na prática, como é que esse episódio vai redefinir o equilíbrio de forças entre os três poderes daqui para frente? As peças do xadrez em Brasília mudaram de lugar para valer, e os próximos meses prometem ser no mínimo fascinantes. Muito obrigado por acompanharem essa análise e até a próxima.